Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, estamos felizes por tê-los conosco. Sejam bem-vindos à reunião de instrução sobre templo e história da família para a liderança. É meu privilégio apresentar o Elder Gary Gong, membro do Quórum dos 12 Apóstolos, a irmã Susan Porter, presidente-geral da primária, a irmã Kristen Yee, a segunda conselheira da presidência geral da Sociedade de Socorro, o Elder Kevin Duncan, 70, autoridade geral e diretor executivo do Departamento de Templos, e o Elder Kevin Hamilton, que também é 70, autoridade geral e diretor executivo do Departamento de História da Família. Sejam bem-vindos e a oportunidade, somos gratos por poder estar com vocês. Somos gratos por estarmos com vocês. Cada um de nós tem uma história. É essa história que é nossa história pessoal e também de nossa família, que nos dá raízes e asas. Essas raízes e asas nos proporcionam uma identidade, uma conexão, um senso de propósito e pertencimento, e o entendimento de como nos conectamos com aqueles que já se foram e aqueles que estão chegando. Uma das coisas que me fascina há muito tempo são as lições que podemos aprender ao entender as sequências. Pense, por exemplo, sobre a restauração do Evangelho. O primeiro acontecimento foi o aparecimento do pai e do filho a Joseph Smith. Isso nos ajuda a compreender a verdadeira natureza e caráter de Deus. Segundo, foi o surgimento do Livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. E depois veio a restauração do sacerdócio, que nos ajuda a ver a sequência da Trindade, uma testemunha de Cristo, a autoridade para pregar seu Evangelho e realizar convênios e ordenanças do Evangelho. O Salvador disse: "Tomai sobre vós o meu jugo." Quando tomamos sobre nós o jugo de Cristo, exercendo nosso arbítrio moral para compreender os convênios, aceitando-os e recebendo as ordenanças, nós nos ligamos a Ele. Dois animais unidos puxam simultaneamente. Eu pergunto-me se realmente apreciamos esse simples conceito de que estamos unidos com o Salvador nessa comoção dos últimos dias. Às vezes, penso que podemos aprimorar o nosso entendimento individual e coletivo do Evangelho ao fazer a sequência de maneira correta. Às vezes falamos sobre os templos e não falamos muito sobre os convênios e as ordenanças. E, infelizmente, falamos um pouco sobre o Senhor Jesus Cristo. Precisamos simplesmente inverter essa sequência, concentrar primeiramente no Salvador, e então nos convênios e nas ordenanças que nos unem a Ele. E a propósito, recebemos essas ordenanças e esses convênios no templo. Eu não estou querendo minimizar a importância do templo, mas o Salvador vem primeiro, depois os convênios e as ordenanças, e finalmente o templo é o local onde podemos recebê-las. Vamos dar uma olhada em um vídeo que enfatiza a importância de colocar o Salvador em primeiro lugar. É meu privilégio apresentar a Sofia, que está na organização da primária, Natalie, que está na organização das moças, e o Brenda, que é um jovem adulto solteiro ex-missionário, e José, que está na organização dos rapazes. Eles estão nessa ordem com essas figuras para mostrar como geralmente vemos a preparação para a missão. Primeiro, começamos a falar sobre servir uma missão. Nós cantamos muito "Eu quero ser um missionário", não é? Depois conversamos com as crianças e os jovens sobre servir a missão. E isso se torna o nosso enfoque pelas próximas décadas, especialmente com os meninos e os rapazes. Nós, de maneira apropriada, enfatizamos e falamos sobre a missão o tempo inteiro, e devemos fazer isso. Porém, talvez não damos aos rapazes a mesma ênfase à dignidade para receber o sacerdócio de Melquisedeque, e aos rapazes e às moças a ênfase na preparação para receberem os convênios e as ordenanças do templo. E esperamos e presumimos que os nossos jovens fortalecerão o seu testemunho de Jesus Cristo ao servir missão e ensinar o seu evangelho restaurado. Mas há uma sequência melhor para preparar os jovens para a missão e se tornarem discípulos de Jesus Cristo para toda a vida. Sofia, o que você acha? Devemos começar com quem? Acho que devemos começar com Jesus Cristo. Por quê?
Porque ele é o cabeça da igreja e veio à Terra para nos ensinar e para podermos voltar a ele de novo. Maravilhoso. Muito bem. Então, se tivermos que reorganizar essas fotos, qual seria a ordem? Agora, Sofia, temos Jesus em primeiro lugar. José, qual a sua opinião sobre colocarmos o enfoque principal no Salvador Jesus Cristo? Como isso vindo primeiro? Como isso te ajuda a preparar para todas essas outras bênçãos e atividades em sua vida? Eu acho que aprender sobre o Salvador e ganhar um testemunho sobre ele e de como ele tem me apoiado me ajudaria a amá-lo mais e ter vontade de servir mais os seus filhos. E também como servir como um missionário. Resposta fantástica. Obrigado, José. Então, a primeira pergunta, depois de analisar esse vídeo, é: quantos de vocês se apaixonaram pela Sofia? Whether it's preparing our young people for missions or preparing new Se members. estejamos preparando os nossos jovens para a missão ou membros novos para ir ao templo, temos que descobrir como ter o enfoque no Salvador para que não nos concentremos no que seja menos importante, esquecendo do Salvador, que é o mais importante. Quando entendemos que a sequência começa com o nosso Salvador, que ele está presente em cada passo ao longo do caminho e que esse processo é repetido várias vezes ao irmos à casa do Senhor em favor de outras pessoas, trazendo-as não apenas pela ordenança, mas pelo convênio que fazem com o Senhor, isso também nos dá a oportunidade de sentir que estamos fazendo os convênios novamente. E é a sequência desses convênios. Se pensarmos no batismo por imersão para a remissão de pecados, uma ordenança preparatória, na confirmação, quando recebemos o acesso à companhia constante do Espírito Santo e o poder santificador do Espírito Santo, e na ordenança do sacramento, quando renovamos todos os convênios. E se formos dignos, podemos sempre ter seu Espírito conosco, que é, por definição, conservar a remissão de nossos pecados. Essa sequência é uma lição notável. Nós falamos sobre elas como ordenanças e convênios individuais, mas o poder é revelado, o poder é descoberto, quando vemos em sequência, não apenas como passos a serem dados. Para vocês, pessoalmente, o que significa estar unido ao Salvador e como isso os tem influenciado? Eu amo quando o presidente Nelson nos ensina que quando honramos nossos convênios, temos mais acesso ao poder de Jesus Cristo. Para mim, quando oro pelas necessidades de minha vida, sinto que posso me aproximar de Deus com mais confiança, sabendo que eu não sou perfeita, mas que Ele é. E eu estou me esforçando para ter mais confiança nesse relacionamento por convênio, de que Ele vai me ajudar. Posso recorrer ao seu poder e não ter que contar só comigo mesma. E há muita alegria quando você sente que é capaz de seguir em frente na vida de uma maneira que nunca conseguiria sozinha. Eu acho que muitas vezes pensamos no Salvador como uma pessoa distante, vendo nossas dificuldades e nos incentivando remotamente. Mas eu amo essa escritura que está em Moisés, capítulo 6, 34. Ele está falando com Enoque e ele diz: anda comigo. Ao pensar sobre o caminho do convênio, imagina o Salvador ao nosso lado, junto, unido, andando conosco no caminho. Em todas as coisas boas e ruins, em todos os desafios da vida, Ele está ao nosso lado. Esse mesmo versículo fala sobre permanecer em mim e eu em ti. Acho que quando entendemos nosso relacionamento com o Salvador, sabemos que estamos nos tornando mais semelhantes a Ele. Quanto mais tempo estamos com Ele, mais tempo Ele pode estar conosco. E com isso somos transformados, santificados, e nos tornamos alguém que Ele pode levar de volta à presença do Pai. Esse relacionamento é muito pessoal, como você disse, Elder Hamilton, é uma parceria muito profunda que sinto com meu Salvador. Em todas as minhas decisões, preocupações e necessidades, sei em quem posso confiar, sei que Ele vai cumprir suas promessas. Isso me traz paz, esperança e alegria todos os dias.
Há muito amor e misericórdia nesse relacionamento que ele nos oferece. Então, a pergunta que temos aqui, um grupo de líderes locais e gerais da igreja reunidos nesse debate. Então, a pergunta é, o que podemos fazer para ajudar a levar pessoas até o Salvador, para mantê-lo em primeiro lugar, como ponto central e manter a sequência? Frequentemente, ao ensinar as crianças sobre o batismo, nos concentramos na ordenança e em receber o dom do Espírito Santo. Não ressaltamos o suficiente que elas também são membros confirmados da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os pais, os líderes da primária, o bispado, podem convidar as crianças batizadas a ter um relacionamento mais forte com o Salvador por meio do convênio que fizeram no batismo. Estava pensando que uma das coisas que os líderes podem fazer também é escutar, é poder ouvir as crianças, aprender com elas. Se tem algo que aprendi nesse conselho é que nossos líderes nos fazem perguntas inspiradoras para pensar e permitir que o Espírito, então, atue em cada um de nós. Nossa vida é tão atarefada às vezes. Penso que temos que aceitar o convite do presidente Nelson e simplesmente marcar um horário para ir ao templo. Acessar o recurso Ordenanças Prontas ou qualquer outro método que usamos para encontrar um nome e fazer algo. Sei que nas salas, se 1, 2 ou 3 líderes estiverem empenhados em ir e servir na casa do Senhor, isso terá uma forte influência sobre o restante do conselho da ala e também sobre os demais membros. E isso pode ser algo que cada um de nós, como líderes, podemos fazer. Liderar pelo exemplo. Às vezes, as coisas mais simples causam maior impacto. Nós testificamos de Cristo. Nós pregamos de Cristo. Nós regozijamos-nos em Cristo. Todo líder deve tomar uma decisão consciente em todas as ocasiões, circunstâncias, e sempre devem fazer isso para garantir que haja um testemunho apropriado do Salvador no que estão fazendo. Podemos acabar ficando muito envolvidos no trabalho da igreja e nunca nos concentrarmos nele. Então, se tivermos esse versículo em nossa mente e em nosso coração, pregamos, testificamos e regozijamos-nos, e um líder precisa tomar a decisão de ser um exemplo disso em todos os momentos e em todos os lugares. Então, deixe-me fazer essa pergunta. O que vocês esperam? Respondam com muita sinceridade. O que esperam que as pessoas ouçam dessa conversa? Espero que todos ouçam e sintam um convite de nos achegarmos ao nosso Salvador e façam algo que vai conectar e unir as famílias. Pode ser uma história, uma fotografia, pode ser algo que vocês contam em sua história para sua família. Uma história que acham especial. Pode ser algo que vocês fazem no conselho da ala, mas todos nós podemos fazer algo. E se cada um de nós fizer algo, a obra do Senhor seguirá em frente. Há tanta alegria em buscar o Salvador e viver seus convênios e depois ver a sua mão em nossa vida para nosso proveito e o que estamos oferecendo à nossa família por meio do nosso trabalho. Espero que possamos ver como o Salvador é o foco de tudo o que fazemos. Que busquem Jesus Cristo nas ordenanças, seja no batismo, no sacramento ou nas ordenanças do templo, e depois confiar nele entre esses eventos individuais. Confie na sua força. Quando usamos o recurso ordenanças prontas ou temos um cartão e levamos ao templo, podemos então pensar nele. Podemos pensar no que estamos fazendo em nome deles, bem como em nossa adoração, nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo. Isso nos ajuda a entender a ordenança como um todo. Eu diria que nos achegamos a Cristo e Ele vem até nós por meio dos convênios. Nós nos aproximamos de Jesus Cristo à medida que fazemos e guardamos os convênios. O desejo do meu coração é que cada pessoa que está participando dessa reunião de liderança hoje à noite, pelo poder do Espírito Santo, possa saber que isso se aplica a ele ou a ela de maneira individual, pessoal e com poder. Isso não é uma teoria. Prática não é a palavra certa, mas é aplicável a todas as pessoas.
Agora, irmãos e irmãs, o formato desse treinamento hoje à noite é diferente do que vocês estão esperando. Vamos agora convidá-los a se aconselharem uns com os outros. Vocês receberam um guia para o debate e alguns exemplos de perguntas que podem usar. Não vamos restringir vocês a um tempo limitado, seja quanto tempo isso possa durar. Deixe que o Espírito os orientem ao se aconselharem. E quando terminarem isso, voltem e se junte a nós novamente. Welcome back. Bem-vindos de volta. No início do livro de Mórmon, em 1 Nef, capítulo 5, temos uma experiência maravilhosa com a qual cada um de nós pode se relacionar. Como parte de nossa própria experiência pessoal. Algumas pessoas se chamam de a experiência de Leí. É uma maneira de lembrar que fazemos convênios com nosso Salvador e que Ele caminha conosco. Se vocês estiverem com suas escrituras, abram em 1 Nef, capítulo 5, e vamos começar no versículo 10. E depois de haverem rendido graças ao Deus de Israel, meu pai Leí tomou os registros que estavam gravados nas placas de latão e examinou-os desde o princípio. Assim, começamos com registros. Depois de olharmos o versículo 14, e aconteceu que meu pai Leí também descobriu nas placas de latão uma genealogia de seus pais. Uma das coisas que Leí descobre é que ele é descendente de José, filho de Jacó, que foi vendido no Egito. Porém, o mais importante é que ele foi preservado pela mão do Senhor. Depois, no versículo 16, e assim meu pai Leí descobriu a genealogia de seus pais. E no versículo 17, ele se enche do Espírito e começou a profetizar sobre seus descendentes. Isso é algo verdadeiramente notável. Desde o início, o livro de Mórmon nos permite pensar que o Senhor fará convênios conosco e que podemos fazer convênios com Ele. Porém, uma das maneiras de fazer esses convênios é tendo um registro e sentir que nesse registro estão nossos descendentes, pessoas com as quais estamos conectados. Nós somos seus descendentes, mas pessoas com as quais estamos conectadas. Ao termos essa experiência, ficamos repletos do Espírito. Elder Gong, adorei isso. O presidente Nelson nos ensinou isso. Na verdade, o Espírito Santo prestando testemunho da natureza divina da família. Quase sempre, quando as pessoas começam a pensar, pesquisar, falar, documentar seus antepassados, elas então começam a sentir algo. Começam a ter sentimentos e experiências espirituais. Chamem isso do Espírito de Elias ou, de fato, o Espírito Santo, prestando testemunho da natureza divina da família. Hoje em dia, os registros, por meio da tecnologia, estão guardados para nós no Family Search. Vamos olhar o Family Search. Se vocês o abrirem, verão o lindo símbolo da pequena árvore. Dentro do Family Search, vamos para o recurso Ordenanças Prontas. Primeiro, nos achegamos ao nosso Salvador. E ele nos leva às ordenanças. E então, por meio do recurso Ordenanças Prontas, encontramos membros da família. Nosso Salvador vem em primeiro lugar. As ordenanças nos levam até ele. Nossa família, a parte da genealogia, é parte disso também. Vamos procurar uma ordenança. Vamos fazer isso em tempo real. Ao ver isso, enquanto lia os versículos em 1 Nef, minha mente imediatamente foi para o recurso Ordenanças Prontas. E aqui você percebe que está conectado com essa própria realização pessoal da experiência de lei. Uma das coisas que sempre nos perguntam sobre recursos, ordenanças prontas, é como funciona? Funciona assim. Primeiro, ele busca todas as suas reservas pessoais. E, em seguida, as reservas de sua família. Depois, ele procura as reservas dos membros da família da ala, pois estão pessoas da sua ala que ama também. Então, a sua família da estaca. Se não encontrar nada, então ele procura em toda a igreja. Faz toda a diferença procurar por nomes de familiares, não é? Sem dúvida.
Quando toco piano, penso que é mais fácil entender uma nota quando tenho o contexto do que veio antes do que virá depois. E entendo melhor a mim mesma quando compreendo meu povo e minha família que veio antes e, eventualmente, os que virão depois. Consigo entender meu papel nessa posição e que estamos conectados eternamente. Não há uma separação. É assim que podemos nos ligar e permitir que outras pessoas sejam também ligadas por esses laços. Adoro pensar que não estou apenas ajudando a conectar meus antepassados, neste caso, antepassados alemães, ao Salvador, mas também estou me lembrando e me conectando a eles e ao Salvador. Acho que quando ouvimos novamente as belas palavras da iniciatória, há momentos em minha vida e na vida de todos nós em que a força que nos é dada, as diferentes partes do nosso corpo para fazer o que nos é pedido, é uma grande bênção que nos liga ao Salvador. Sabemos que é Ele que vai dar força para nós e para as irmãs, no meu caso, para quem estou fazendo esse trabalho. É fascinante como o recurso ordenanças prontas destrói totalmente o mito de que todo o trabalho da minha família já foi feito. Ouvimos isso o tempo inteiro. Bem, nossa família tem feito isso por gerações, está tudo feito. Não está, não. Elder Gon, isso é interessante. Podemos ter duas experiências com o recurso ordenanças prontas. Uma, visualizar a pessoa e ver todos os detalhes sobre a vida dela, cônjuge, filhos, memórias ou fotos que tenham sido colocadas lá. A outra é que você pode ver o parentesco no gráfico. Na verdade, ela vai mapear exatamente o seu parentesco. Isso nos aproxima ainda mais de seus antepassados e torna mais pessoal a experiência de ir ao templo em favor de alguém a quem sabemos que estamos conectados de alguma forma. E isso é poderoso. Convidamos todos os líderes que estão participando nesta noite. Se ainda não tiveram uma conta, isso leva cerca de 5 minutos, na verdade, que abram uma, porque é ela que dá acesso aos registros modernos. Imaginem se vocês pudessem ter em mãos suas placas de Labão ou as placas de sua família e pudessem pesquisar sua genealogia e se conectar com sua família. Não seria algo valioso para fazer agora? Isso basicamente é o que fazemos quando temos o aplicativo. Existem outros recursos dentro do aplicativo. Se forem tarefas no seu Family Search, lá está tudo pronto. Vocês não precisam adivinhar o que precisam fazer. E adoro isso porque sempre que tem um tempinho, por exemplo, se estou trocando óleo do carro, olho o meu aplicativo e vejo documentos que posso anexar. Quando anexo esses documentos, estou fazendo história da família. Vamos falar um pouco sobre os que não têm acesso a um dispositivo móvel. Como podemos ter a mesma conexão profunda com nossa família quando talvez não seja tão fácil usar um aplicativo? Há alguns anos passamos um tempo desenvolvendo um livreto chamado Minha Família, que tem sido muito útil a muitos lugares ao redor do mundo com dificuldades de se conectar. Esse é um livreto impresso que requer uma caneta e o que está na sua cabeça e o que você pode aprender com a sua família. Escrevemos histórias de nossos antepassados, organizamos tudo na árvore com os seus dados, seus nomes e suas informações e levamos então ao templo, enviando as ordenanças do templo por meio do Family Search. Eu usei o livreto Minha Família, é bem divertido. Eu só ia dizer que os líderes muitas vezes perguntam: o que posso fazer? Como posso ajudar as pessoas a virem até Cristo por meio do trabalho no templo e de nossos esforços na história da família? Na verdade, o que acabamos de fazer é o que vocês fazem. Criem uma conta, se conseguirem, baixar o aplicativo e acessem o recurso Ordenanças Prontas. Todas as vezes que vocês enviam um nome por meio do recurso Ordenanças Prontas, ele será colocado em sua lista de reservas. Nossos dados são confiáveis. Quando os principais líderes de uma ala enviam nomes ao templo, o envio de nome de todos os membros da ala aumenta à medida que os líderes participam. Essa é uma das maneiras mais simples pelas quais os líderes podem realmente ajudar as pessoas a virem ao templo e a participar quando eles fazem o trabalho. Se os líderes dizem, bem, isso eu já fiz, então todos podemos ajudar outras pessoas a fazer isso também. É muito fácil.
É tão gostoso ajudar alguém a abrir esse aplicativo, sentar juntos e compartilhar essa emoção com eles. Podemos sentir tanta alegria fazendo isso juntos, como se fosse a nossa própria família. É contagiante. A simplicidade disso é impressionante, mas muitas pessoas ainda não tiveram a experiência e, portanto, não sabem como é simples. Acho que muitas pessoas têm expectativa de que seja mais trabalhoso e demorado do que realmente é. Mais uma vez, ter essa ferramenta milagrosa para realizar esse trabalho nessa dispensação é uma grande bênção. Cada um de nós pode ter uma experiência espiritual pessoal, como o profeta Leí teve. Abrindo 1 Nefe, capítulo 5, e lendo novamente o relato de que quando temos um registro, temos uma genealogia, temos uma noção de como estamos conectados às pessoas, suas histórias, e ao os conectarmos dessa maneira, sentimos o Espírito. Porque o Espírito quer nos unir. Quando passamos por essas experiências, queremos compartilhá-la. Temos uma maneira moderna, muito prática e simples de fazer isso. E cada um de nós pode fazer parte. Começa com o Salvador, depois as ordenanças e então a família. Não precisamos de um dispositivo móvel para fazer isso. Podemos fazer isso com outros meios. Cada um de nós pode fazer algo para avançar nesta área e esperamos que isso seja o que cada um de nós vai fazer. Gostaríamos de convidar vocês para reservar alguns minutos para um debate e uma atividade. O que vocês aprenderam e sentiram? Caso ainda não tenham uma conta, talvez seja um ótimo momento para criar uma. Se fizerem isso, deem uma olhada no recurso Ordenanças Prontas. Vejam o que encontram e pensem no que podem fazer para que isso não apenas se torne uma experiência especial em sua própria vida, mas também na vida daqueles que servem. Depois desse debate, convidamos vocês a ouvir com muita atenção uma mensagem da presidência diária. Queridos irmãos e irmãs, somos tão gratos por seu esforço e por sua dedicação. Essas coisas fizeram com que o ano de 2022 fosse um ano histórico para a sagrada obra do templo e a história da família no Brasil. Estamos muito entusiasmados com a visão do que o Senhor pode nos ajudar a alcançar em 2023, à medida que nós colocarmos Jesus Cristo no centro de tudo o que fizermos esse ano. E as ordenanças salvadoras dos templos como uma maneira de nos achegarmos a Ele, ao Salvador Jesus Cristo. O elder David A. Bednar nos ensinou que devemos iniciar com Jesus Cristo em mente. Também nos ensinou sobre a importância de seguirmos a sequência correta em nossas escolhas e ações. Ele disse que ao invés de ensinarmos nossos rapazes sobre dignidade para receber o sacerdócio, por exemplo, e servir uma missão de tempo integral, ou ensinar nossas moças sobre a importância da preparação para entrarem no templo, devemos, em vez disso, ensinar a nova geração a conhecer o Salvador e aprender a amá-lo. Eles, então, irão naturalmente ter o desejo de se preparar para servir, por exemplo, como um missionário, e se preparar para entrar no templo e receber lá suas próprias ordenanças. O trabalho de templo e história da família progride de maneira semelhante. Assim, se entendermos que Jesus Cristo e seu sacrifício expiatório são a razão de irmos ao templo e de fazermos convênios por nós próprios e por nossos antepassados, então teremos o desejo de realizar esse trabalho que permite a todos nós tornarmos-nos salvadores no Monte Sião.
Em seu discurso de outubro de 2022, na Conferência Geral, nosso amado profeta nos ensinou que as pessoas que vivem as leis mais elevadas de Jesus Cristo têm acesso a seu poder mais elevado. Portanto, as pessoas que guardam convênios têm o direito de receber um tipo especial de descanso que é concedido a elas por intermédio de seu relacionamento com Deus, por meio de convênios. Presidente Russell M. Nelson, então, amorosamente nos convida: passem mais tempo no templo e busquem entender como o templo os ensina a superar este mundo decaído. Que tal se nós decidirmos e nos comprometermos agora, no começo do ano, sobre a frequência com que estaremos no templo durante todo esse ano de 2023? Assim como na parábola das 10 virgens, as prudentes tinham não só uma lâmpada, mas também o azeite para suas lâmpadas. Que tal se também nós comprometermos a sempre levarmos conosco um cartão de ordenanças gerado a partir de nossa própria árvore familiar, a cada vez que formos ao templo esse ano? Tendo em mente a importância da sequência correta e aliando o que foi ensinado por Elder Richard G. Scott sobre receber a benção por inteiro, ao gerar cartões de ordenanças a partir de nossa própria árvore familiar e depois irmos ao templo para efetuar as ordenanças por aqueles que já se encontram no mundo espiritual. É nosso privilégio agora convidá-los para que até o dia 1º de maio de 2023 nos ajudem a mostrar ao Salvador que somos gratos pelos templos anunciados em nosso país e também que somos gratos pelo sacrifício de amor do nosso Mestre, o qual nos permite ter esperança de estar novamente reunidos em família pelas eternidades. Em Doutrina e Convênios, seção 128, versículo 19, o Salvador nos faz a seguinte promessa: agora, o que ouvimos no Evangelho que recebemos? Uma voz de alegria, uma voz de misericórdia do céu. É uma voz de a verdade saindo da terra. Alegres novas para os mortos, uma voz de alegria para os vivos e os mortos. Boas novas de grande alegria. Quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam alegres novas de coisas boas e que dizem a Sião: eis que teu Deus reina. Como orvalho de Carmelo, assim descerá sobre eles o conhecimento de Deus. No espírito do que foi mencionado por Elder Uceda, principalmente sobre demonstrarmos nosso amor pelo Salvador Jesus Cristo, por meio de honrar nossos antepassados, levando seus nomes ao templo, convidamos todos os nossos irmãos e irmãs do Brasil a que se envolvam nessa obra maravilhosa e sagrada. Primeiro, entendendo e sendo gratos pelo amor infinito do nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo, que é a razão pela qual os templos são erigidos. E nós sabemos que vocês têm esse amor. Segundo, convidamos todos os membros, começando por nossos amados jovens, jovens adultos solteiros e os recém-conversos, a pesquisarem o nome de um ancestral
e submeterem esse nome ao templo. Depois, imprimir o cartão de ordenanças para que esse familiar, ou por esse familiar, e então ir ao templo receber uma ordenança por esse ancestral. Convidamos os membros e líderes a se organizarem em caravanas para aqueles que moram a uma certa distância do templo, ou mesmo para aqueles que estejam dentro da cidade do templo, e que então vão ao templo o mais rápido possível. Acreditamos que podemos ter 80 mil membros da igreja no Brasil submetendo ao templo esses cartões e recebendo as ordenanças por um de seus ancestrais até o dia 1º de maio. Esse é um trabalho de salvação e redenção de nossos antepassados e, ao mesmo tempo, um privilégio para sentirmos o poder da deidade ao realizarmos esse trabalho essencial e espiritual nos templos de nosso Deus. Que o Senhor abençoe a cada um de nós nesse trabalho sagrado. É o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Elder Gong, já quase estamos sem tempo. Quais são os pensamentos sobre o debate que tivemos e as instruções que foram apresentadas? Eu adorei esse debate, amamos esse conselho. E espero que cada pessoa tenha sentido que isso é algo que podemos fazer. Que podemos nos achegar ao nosso Salvador por meio de um convênio. Ao nos achegarmos a Ele por convênio, naturalmente nos aproximamos daqueles que consideramos mais importantes e preciosos em nossa vida e que há coisas específicas que podemos fazer para unir nossa família para essa vida e para a eternidade na casa do Senhor. E que cada um de nós encontrará o próximo passo para nós e para aqueles a quem servimos, para se achegar ao nosso Salvador por convênio e trazendo nossa família conosco. Eu estou repleto de uma extraordinária sensação de gratidão por viver nessa época. Eu estou sentado aqui pensando, estes são os nossos dias. E que inovações extraordinárias e verdadeiramente milagrosas foram trazidas para acelerar esse trabalho. Então, eu estou ouvindo e prestando atenção, mas o principal de tudo isso é que acabei de ter esse sentimento memorável de gratidão por vivermos agora e podemos participar desse trabalho sagrado. Elder Hamilton, vamos começar com você. Poderia prestar o seu testemunho? Obrigado. Eu sei e declaro com alegria que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Redentor e que esta é a sua obra. Podemos participar de sua obra e declaro que quando participamos das ordenanças e fazemos convênios sagrados, nós chegamos mais a Ele. Sou grato por nosso Pai Celestial, sei que Ele vive e que Ele nos deu seu Filho Jesus. Testifico que Jesus Cristo é o único caminho e que por meio de sua misericórdia e graça podemos voltar a ver nosso Pai Celestial. Sei que Jesus Cristo vive e sei que Ele é nosso Messias, nosso querido Redentor. Sei que temos um Pai Celestial amoroso que nos conhece individualmente, que enviou seu Filho para cada um de nós para podermos voltar para casa e nos tornar como seu Filho. Sei que Deus vive. Ele enviou seu Filho unigênito para providenciar o meio para que voltássemos para casa selados como famílias por meio de ordenanças e convênios feitos nas águas do batismo e nos templos sagrados. Deus, nosso Pai, ama cada um de nós como seus filhos e suas filhas. Seu Filho, nosso Salvador, por meio de sua expiação, que é infinita e eterna, nos dá a oportunidade de retornarmos a Ele, com nossos entes queridos, para resolver, se necessário, as coisas que precisam ser resolvidas para que possamos voltar com grande alegria em sua presença como famílias unidas para esta vida e para a eternidade. Um dos grandes milagres, à medida que os templos se aproximam de nós em mais lugares,
é que nos aproximamos de nosso Salvador por meio das ordenanças em cada um desses templos. E descobrimos que nos achegamos a Ele quando trazemos nossas famílias, quando trazemos aqueles que amamos de volta ao nosso Pai, juntos e unidos para sempre. Como sou grato por todas as partes do plano de salvação, do qual presto testemunho especial no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, eu declaro com alegria o meu testemunho que Deus, o Pai Eterno, é o nosso Pai. Jesus, o Cristo, é o seu Filho unigênito e amado. E testifico que Ele vive. Ele ressuscitou e Ele vive. Eu testifico que a plenitude do Evangelho está sendo restaurada nesta dispensação da plenitude dos tempos. E que para cada um de nós, em nossa esfera individual de influência e atividade, estes são os nossos dias. Eu e o Elder Gong, exercendo as chaves apostólicas que possuímos, invocamos uma bênção muito simples sobre vocês. Conforme lemos em 1 Nef, capítulo 5, pelo poder do Espírito Santo, você verá a si mesmo e sua família nesses versículos. No sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Jesus Cristo é o centro de tudo o que fazemos no templo. Quando pensarem mais a respeito do templo, vocês estarão pensando mais a respeito dele. Depois de receber nossas próprias ordenanças do templo e fazer convênios sagrados com Deus, cada um de nós precisa do contínuo fortalecimento e da instrução espiritual que são possíveis apenas na casa do Senhor. Tudo em que acreditamos, a cada promessa que Deus fez a seu povo do convênio, se unem no templo. As pessoas que fazem convênios com Deus e os guardam são filhos do convênio. O Pai Celestial tem enviado seus filhos à Terra há mais de 6 milênios. A maioria dessas pessoas ainda não recebeu as ordenanças que as qualificariam para a vida eterna. É por isso que os templos são tão significativos. É por isso que coligar Israel em ambos os lados do véu é a causa mais importante na Terra hoje em dia. Sempre que vocês fazem alguma coisa para ajudar alguém, nos dois lados do véu, a fazer os convênios fundamentais com Deus e receber as ordenanças essenciais de batismo e do templo, você está ajudando na coligação de Israel. É simples assim. Sempre que ocorrer qualquer tipo de agitação em sua vida, o lugar mais seguro para se estar espiritualmente é dentro dos limites dos convênios do templo. Se você ainda não ama ir ao templo, frequentem-no mais, não menos. Deixem que o Senhor, por meio do seu Espírito, ensine-os e inspire-os neste local sagrado. Prometo-lhes, com o templo se tornará um lugar de segurança, consolo e revelação. Cada pessoa que faz convênios em uma pia batismal e no templo e os guarda, recebe acesso ampliado ao poder de Jesus Cristo. Suplico que ponderem sobre essa verdade maravilhosa. A recompensa que recebemos ao guardarmos os convênios que fizemos com Deus é o poder celestial. Um poder que nos fortalece para suportarmos melhor nossas provações, tentações e tristezas. Esse poder alivia nosso caminho. Suplico que busquem, em espírito de oração e consistentemente, compreender os convênios e as ordenanças do templo. Portais espirituais se abrirão. Vocês aprenderão como abrir o véu entre o céu e a terra. Como pedir que os anjos de Deus os atendam e como receber orientação do céu de um modo melhor.
Meus queridos irmãos e irmãs, a construção desses templos pode não mudar a sua vida, mas o tempo que despenderão no templo certamente mudará. Nesse sentido, eu os abençoo, para que identifiquem o que pode deixar de lado a fim de passarem mais tempo no templo. Eu os abençoo com mais harmonia e amor em seu lar, e com um desejo mais profundo de cultivar seu relacionamento familiar eterno. Eu os abençoo com mais fé no Senhor Jesus Cristo e com mais capacidade de segui-lo como seus verdadeiros discípulos.